Avivamento não começa quando as circunstâncias mudam. Avivamento começa quando nós mudamos. E se eu te dissesse que existe uma disciplina específica, praticada por um jovem desconhecido no início do século XX, que literalmente transformou uma nação inteira em apenas 6 meses? Imagine uma disciplina tão poderosa que fez com que bares fechassem por falta de clientes, prisões ficassem vazias, minas de carvão parassem porque os cavalos não reconheciam mais os comandos de seus donos, que haviam parado de xingar. Estou falando de Evan Roberts e do avivamento do país de Gales de 1904. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não sabe. O avivamento não começou com pregações poderosas, campanhas evangelísticas ou eventos gigantes. Começou com algo muito mais simples e muito mais profundo. Uma disciplina diária, silenciosa, radical. Vou revelar exatamente qual era essa disciplina, como Evan Roberts a praticou durante 13 anos nas profundezas das minas de carvão, e como você pode implementá-la na sua vida hoje para experimentar o mesmo tipo de transformação espiritual que mudou uma nação inteira e impactou o mundo. Você está pronto para descobrir o segredo que a igreja moderna esqueceu? Então fica comigo até o final deste vídeo, porque o que você está prestes a aprender pode mudar completamente a sua caminhada com Deus. E eu garanto, se você aplicar o que vou ensinar aqui, sua vida espiritual nunca mais será a mesma. Antes de mergulharmos na disciplina revolucionária que produziu o avivamento, você precisa conhecer o homem por trás dessa história, porque a vida de Evan Roberts vai destruir todas as suas desculpas sobre por que Deus não pode te usar. Evan Roberts não era um pregador famoso, não era um teólogo renomado, não tinha diploma de seminário, não vinha de uma família rica ou influente. Ele era um jovem mineiro de carvão de 26 anos, que vivia no país de Gales, uma pequena nação no Reino Unido, mergulhada em pobreza, alcoolismo e decadência moral. As igrejas estavam praticamente vazias, os cultos eram frios, mecânicos, ritualísticos, completamente mortos. Mas Evan Roberts tinha algo diferente. Desde jovem, ele carregava um desejo ardente no coração. Ele queria ver Deus se mover. E não estou falando de um desejo casual, como quando dizemos, seria legal ter um avivamento por aqui e depois voltamos para nossas vidas confortáveis. Não. Evan Roberts orava, chorava e suplicava a Deus por anos. Ele registrou em seu diário pessoal palavras que deveriam nos confrontar profundamente. Por 13 anos, tenho orado por um avivamento. Tenho acordado no meio da noite com o peso da presença de Deus sobre mim, intercedendo pelas almas perdidas do país de Gales. Minha alma arde. Não consigo descansar enquanto meu povo perece. Deixa isso penetrar no seu coração. Enquanto a maioria de nós desiste de orar por algo depois de algumas semanas ou meses, Evan Roberts perseverou por mais de uma década. Então, em 1904, depois de 13 anos longos de preparação invisível, algo extraordinário aconteceu. Evan estava participando de uma série de reuniões de oração conduzidas pelo evangelista Seth Joshua. Não eram reuniões grandes ou famosas, eram apenas encontros simples de pessoas famintas por Deus. E em uma dessas reuniões, Seth Joshua fez uma oração que penetrou como uma flecha no coração de Evan Roberts. Senhor, dobre-nos. Dobre-nos. Essa oração, dobre-nos, atingiu Evan Roberts como um raio espiritual. Ele entendeu imediatamente o que Deus estava pedindo. Não apenas quebrantamento superficial, não apenas emoção passageira, mas uma rendição total, uma morte completa do ego, uma submissão absoluta. E naquele momento, de repente, a presença de Deus o atingiu de uma forma completamente avassaladora. Evan Roberts descreveu essa experiência com palavras que mal conseguiam capturar a intensidade do que viveu. Senti o Espírito de Deus descendo sobre mim como uma onda massiva do oceano. Ondas e ondas de amor divino me inundaram. Fui quebrantado completamente. Chorei por horas incontroláveis. Meu corpo inteiro tremia sobre o peso da glória de Deus. E recebi uma comissão clara e inconfundível.
Vá e pregue minha palavra, e eu irei com você. Eu estarei na sua boca. Eu farei através de você o que você tem orado por tantos anos. A partir daquele momento transformador, Evan Roberts deixou as minas de carvão e começou a viajar pelo país de Gales. Mas o que ele pregava não era nada convencional, nada parecido com o que as pessoas estavam acostumadas a ouvir. Agora, vamos finalmente mergulhar na disciplina central que Evan Roberts praticava diariamente e que se tornou o catalisador do maior avivamento da história moderna. Aqui está. Obediência imediata, completa e radical a cada impulso, impressão e direção do Espírito Santo. Parece simples, certo? Quase simplista demais para ser a chave de um avivamento tão poderoso. Mas é exatamente aqui que a maioria de nós, e quero dizer a vasta, esmagadora maioria dos cristãos, falha completa e miseravelmente. Deixa eu ser brutalmente honesto com você. Nós somos especialistas em ouvir a voz de Deus e depois ignorá-la. Somos mestres em sentir o impulso do Espírito Santo e depois negociá-lo, adiá-lo, racionalizá-lo ou simplesmente desobedecê-lo. Fazemos isso o tempo todo, constantemente. E depois nos perguntamos por que nossas vidas espirituais são tão mornas. Por que não vemos o poder de Deus? Por que não experimentamos avivamento? Evan Roberts desenvolveu uma sensibilidade extrema, e quando digo extrema, quero dizer algo que vai drasticamente além do que consideramos normal ou aceitável hoje, à voz do Espírito Santo. E mais importante, quando o Espírito Santo falava, ele obedecia instantaneamente. Sem questionamentos, sem negociações, sem racionalizações, sem atrasos, sem desculpas. Obediência imediata se tornou seu modo de vida padrão. Agora para de ler por um momento e pense honestamente na sua própria vida. Quantas vezes, só hoje mesmo, o Espírito Santo já te impressionou a fazer algo e você simplesmente ignorou? Orar por aquela pessoa que passou pela sua mente? Você pensou, vou orar depois, e esqueceu completamente. Perdoar aquela ofensa que ainda dói? Você sentiu o impulso, mas decidiu que ainda não está pronto. Abrir mão daquele hábito que você sabe que desagrada a Deus? Você sentiu a convicção, mas racionalizou, todo mundo faz isso, ou não é tão grave assim. Ligar para aquele parente ou amigo que precisa ouvir palavras de encorajamento? Você pensou, vou fazer amanhã, e amanhã nunca chega. Confessar aquele pecado escondido? Você sentiu a convicção ardente, mas decidiu que Deus já sabe mesmo, não preciso verbalizar. Dar aquela oferta generosa? Você sentiu o toque no coração, mas calculou suas finanças e concluiu que não é prudente. Falar de Jesus para aquela pessoa? Você sentiu a abertura, mas teve medo da rejeição ou de parecer fanático? Quantas vezes? Seja honesto. Provavelmente dezenas de vezes, talvez centenas ao longo de uma semana ou mês. E cada vez que ignoramos o Espírito Santo, cada vez que adiamos a obediência, cada vez que negociamos com Deus, estamos nos tornando progressivamente mais insensíveis à sua voz e mais distantes do seu poder. Deixa eu te contar um relato específico que ilustra perfeitamente a disciplina de Evan Roberts. Há um registro histórico de uma reunião onde Evan estava pregando para algumas centenas de pessoas. Ele estava no meio de uma mensagem preparada, falando com eloquência e unção, e as pessoas estavam claramente sendo tocadas. De repente, no meio de uma frase, ele parou abruptamente. Silêncio total. As pessoas ficaram confusas, olharam umas às outras. O que aconteceu? Ele esqueceu o que ia dizer? Mas Evan tinha sentido o Espírito Santo lhe dizendo claramente: pare de pregar agora, ajoelhe-se e ore. Sem questionar, sem negociações, sem racionalizações, sem atrasos, sem desculpas. No meio da frase, ele parou, desceu do púlpito, ajoelhou-se ali mesmo, na frente de todos, e começou a orar em voz alta, com lágrimas. As pessoas ficaram ainda mais confusas no início. Alguns provavelmente pensaram que enlouqueceu, mas em menos de 5 minutos, algo extraordinário começou a acontecer. A presença de Deus começou a encher aquele lugar de uma forma palpável, tangível, quase física. Um peso de glória desceu sobre a congregação. E então,
Sem que ninguém direcionasse ou orquestrasse, pessoas começaram a cair de joelhos por todo o salão. Pecadores começaram a chorar incontrolavelmente, convencidos de seus pecados. Cristãos nominais começaram a confessar hipocrisia e frieza espiritual. Pessoas começaram a clamar por misericórdia. Uma onda de quebrantamento genuíno varreu aquela congregação. E tudo isso aconteceu sem que uma única palavra adicional fosse pregada. Sem música emotiva, sem manipulação, apenas a presença manifesta de Deus em resposta à obediência radical de um homem. Aquela reunião, que deveria durar 1 hora, se estendeu por mais de 6 horas. Centenas foram transformadas naquela noite. Evan Roberts tinha a disciplina de obedecer imediatamente, mesmo quando não fazia sentido, mesmo quando parecia estranho, mesmo quando poderia parecer loucura. Este é um princípio poderoso e revolucionário que você precisa gravar no seu coração. Primeiro, você precisa começar hoje, não amanhã, não na próxima semana, não quando você estiver mais preparado, a criar o hábito sagrado de obedecer nas pequenas coisas. Quando o Espírito te impressiona a orar por alguém, pare literalmente tudo o que você está fazendo e ore naquele exato momento. Nem que seja uma oração de 30 segundos. Obedeça imediatamente. Se você está dirigindo, ore em voz alta enquanto dirige. Se está trabalhando, feche os olhos por 10 segundos e ore. Se está em público, ore silenciosamente no seu coração. Mas não adie, não procrastine. Haja. Segundo, você precisa eliminar completamente a mentalidade de negociação com Deus. Nós somos especialistas em negociar. Deus, eu vou obedecer nisso, mas naquilo não. Deus, eu vou fazer isso mais tarde, quando for mais conveniente. Deus, eu vou obedecer, mas do meu jeito. Essa mentalidade precisa morrer completamente. Obediência parcial é desobediência disfarçada. Obediência atrasada é desobediência temporária. Obediência seletiva é rebelião mascarada. Deus não quer negociações, Ele quer rendição total. Terceiro, você precisa estar disposto a parecer tolo. Vou ser honesto, se você praticar essa disciplina de obediência radical, algumas vezes vai parecer estranho para as pessoas ao seu redor. Às vezes você vai estar numa conversa e de repente vai sentir o impulso de falar algo específico e vai parecer completamente fora de contexto. Às vezes você vai estar num lugar e vai sentir o impulso de orar por alguém e vai parecer desconfortável. Às vezes você vai sentir a direção de fazer algo que não faz sentido lógico e você terá que escolher agradar as pessoas ou obedecer a Deus. Evan Roberts escolheu obedecer a Deus, mesmo quando parecia loucura, e Deus o usou para transformar uma nação. Quarto, você precisa desenvolver o hábito de prestar atenção constante aos impulsos, impressões e convicções do Espírito Santo. A maioria de nós vive no piloto automático espiritual. Acordamos, seguimos nossa rotina, fazemos nossas atividades e mal prestamos atenção ao que o Espírito Santo está tentando nos dizer ao longo do dia. Evan Roberts vivia em estado de atenção constante. Ele estava sempre sintonizado com o Espírito. E você pode desenvolver isso também, mas exige prática intencional. Durante o dia, pare várias vezes e pergunte: Espírito Santo, o que você quer me dizer agora? Há algo que você quer que eu faça? Alguém por quem você quer que eu ore? Alguma verdade que você quer me ensinar? E então, fique quieto e preste atenção. Com o tempo, você vai ficando cada vez mais sensível, as impressões vão ficando cada vez mais claras e a obediência vai ficando cada vez mais natural. E aqui está a promessa. Se você fizer isso consistentemente, se você realmente se comprometer com essa disciplina de obediência radical ao Espírito Santo, sua vida vai mudar drasticamente. Você vai experimentar uma intimidade com Deus que a maioria dos cristãos nunca conhece. Você vai ver o poder de Deus operando através de você de maneiras que você nunca imaginou. Você vai testemunhar milagres, transformações, avivamento. Porque Deus está procurando vasos que Ele possa usar.
vasos completamente rendidos, vasos totalmente obedientes. E quando ele encontra alguém assim, ele faz coisas extraordinárias. Foi assim com Evan Roberts, e pode ser assim com você. Os 4 princípios do avivamento. Vamos mergulhar profundamente em cada um deles. O primeiro princípio que Evan Roberts pregava incansavelmente era este: você precisa confessar todo pecado conhecido ao Espírito Santo. Não alguns pecados, não apenas os pecados grandes ou sérios, absolutamente todos os pecados. Evan Roberts ensinava com convicção inabalável que pecado não confessado cria uma barreira, um muro, uma separação entre você e Deus. E enquanto houver barreiras, mesmo que sejam barreiras pequenas, o Espírito Santo não pode fluir livremente através de você. Olha, eu sei que isso é extremamente confrontador, e muitos de nós temos sido ensinados uma versão diluída, aguada do cristianismo, onde pecado é minimizado, onde graça é usada como desculpa para a tolerância. Mas vamos ser brutalmente honestos por um momento. Quantas áreas da sua vida você está conscientemente escondendo de Deus neste exato momento? Eu não estou falando de pecados que você cometeu no passado e já confessou. Estou falando de pecados que você está praticando agora, regularmente, e tentando esconder debaixo do tapete espiritual. Quantos pecados pequenos você está tolerando e racionalizando porque parecem insignificantes comparados aos pecados grandes? Pornografia que você acessa quando ninguém está olhando? Mentiras inocentes que você conta para se proteger ou impressionar? Amargura que você cultiva no coração contra pessoas que te feriram? Orgulho que você alimenta quando se compara com outros? Fofoca que você disfarça como preocupação ou pedido de oração? Inveja que você sente quando vê o sucesso de outros? Avareza que te faz reter generosidade? Evan Roberts era radical sobre isso. Ele dizia com absoluta convicção: o Espírito Santo não vai encher um vaso sujo. Você pode orar horas, pode jejuar dias, pode ir a 1000 reuniões, mas se há pecado não confessado na sua vida, você está perdendo seu tempo. Deus não vai se mover enquanto você não se limpar. E durante o avivamento, algo extraordinário aconteceu que prova o poder desse princípio. Milhares de pessoas, literalmente milhares, começaram a confessar pecados que estavam escondidos por anos, décadas até. Homens que haviam roubado dinheiro de empregadores voltaram e devolveram até o último centavo, mesmo que isso significasse trabalhar de graça por meses. Pessoas que haviam mentido em testemunhos judiciais voltaram e confessaram a verdade, mesmo arriscando consequências legais. Esposas confessaram adultérios, maridos confessaram traições. Comerciantes confessaram fraudes e corrigiram transações desonestas. Vizinhos que haviam brigado há anos se humilharam e pediram perdão. Pessoas carregando amargura e ódio por décadas finalmente perdoaram. E à medida que confessavam, à medida que a sujeira era exposta e limpa, a presença de Deus se intensificava exponencialmente. As reuniões ficavam carregadas de uma atmosfera espiritual tão intensa que pessoas literalmente caíam sob o peso da glória de Deus. Então aqui está o que você precisa fazer agora, hoje mesmo. Separe um tempo, pode ser 30 minutos, pode ser 1 hora, e sente-se sozinho com Deus. Pegue um papel e uma caneta, ou abra um documento no seu computador ou celular, e ore. Espírito Santo, revela a mim todo o pecado conhecido e desconhecido na minha vida. Não deixe nada escondido. Eu quero ser completamente limpo. E então, espere. Fique em silêncio e deixe o Espírito Santo trazer à sua memória todas as coisas que precisam ser confessadas. Anote tudo. Não deixe nada de fora porque é muito pequeno ou já foi perdoado. Anote tudo. E então, um por um, confesse cada pecado especificamente. Não faça orações genéricas tipo perdoa todos os meus pecados. Seja específico. Chame cada pecado pelo nome. E depois da confissão,
Receba o perdão pela fé. Não fique remoendo, não fique em culpa. Confesse, receba perdão e siga em frente em santidade. Esse é o primeiro passo para o avivamento. Limpeza total. O segundo princípio que Evan Roberts pregava é profundamente desafiador. Remova todo obstáculo entre você e Deus. Todo ídolo, todo peso, toda distração, tudo que compete pela sua devoção. Isso vai muito além do pecado moral. Estamos falando de qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa que ocupe no seu coração o lugar que pertence apenas a Deus. Para Evan Roberts, isso significou literalmente deixar sua carreira segura nas minas de carvão. Não foi fácil. Sua família dependia daquele salário. A decisão pareceu irresponsável para muitos, mas ele sabia que se não obedecesse completamente, se tentasse servir a Deus nas horas vagas, ele nunca seria usado da forma que Deus queria. Para outras pessoas, durante o avivamento, remover obstáculos significou coisas diferentes. Alguns tiveram que desistir de relacionamentos que os afastavam de Deus, namoros com não-cristãos, amizades tóxicas que puxavam para o mundo. Outros tiveram que abandonar hábitos que não eram necessariamente pecaminosos, mas consumiam tempo e energia que pertenciam a Deus. Entretenimento excessivo, hobbies que se tornaram obsessões. Muitos tiveram que abrir mão de ambições egoístas, planos de enriquecer, sonhos de fama, desejos de impressionar pessoas. Alguns tiveram que deixar vícios socialmente aceitos, tabaco, bebida, jogos. Agora deixa eu te fazer perguntas que você precisa responder com honestidade brutal. O que está competindo com Deus na sua vida neste momento? O que está roubando o tempo que deveria ser dedicado a orar, ler a Bíblia, buscar a presença de Deus? Não me diga que é trabalho ou família. Essas são responsabilidades legítimas. Estou falando das coisas que você sabe, no fundo do coração, que são excessivas, que são desbalanceadas, que se tornaram ídolos. Entretenimento? Quantas horas por dia você passa em séries, filmes, jogos, redes sociais? E quanto tempo passa com Deus? Seja honesto. A proporção é 10 para 1? 20 para 1? 100 para 1? Relacionamentos? Há alguém na sua vida que tem mais influência sobre suas decisões do que Deus? Alguém cuja aprovação você busca mais do que a aprovação de Deus? Dinheiro? Suas decisões financeiras são guiadas por sabedoria divina ou por avareza disfarçada de prudência? Conforto? Você evita fazer o que Deus está pedindo porque sairia da sua zona de conforto? Aprovação social? Você deixa de obedecer a Deus porque tem medo do que as pessoas vão pensar? Evan Roberts dizia algo que deveria fazer todo cristão tremer. Você não pode ter avivamento e manter seus ídolos. Você terá que escolher, e a escolha revelará o que você realmente ama. Durante o avivamento, cenas impressionantes aconteceram que demonstram o poder desse princípio. Homens que eram viciados em álcool pegaram suas garrafas caras, suas coleções e as quebraram publicamente nas ruas, declarando que Jesus era mais importante. Mulheres que eram obcecadas por aparência e moda pegaram suas joias excessivas, suas roupas extravagantes e as venderam para os pobres. Jovens que eram fanáticos por entretenimento mundano queimaram seus materiais, cartas de baralho, livros imorais, instrumentos de jogos. Comerciantes que eram escravos da ganância fecharam seus negócios em dias santos, mesmo perdendo lucro, porque decidiram que honrar a Deus era mais importante do que ganhar dinheiro. Eles não estavam fazendo isso por legalismo, estavam fazendo porque queriam mais de Deus do que qualquer outra coisa. Então aqui está o que você precisa fazer. Pergunte ao Espírito Santo: o que está no caminho entre mim e tu? O que precisa sair da minha vida? E quando ele responder, e ele vai responder se você perguntar sinceramente, seja radical. Não negocie, não faça meio termo. Se é um aplicativo no seu celular que te perde horas e te afasta de Deus, delete agora. Se é um relacionamento que puxa você para longe de Deus, termine agora.
Se é um hábito que consome seu tempo e energia, quebre agora. Se é uma ambição egoísta que controla suas decisões, renuncie agora. Seja radical, porque avivamento exige radicalidade. O terceiro princípio é aquele que já exploramos extensivamente, mas Evan Roberts o enfatizava constantemente, porque sabia que esse era o motor do avivamento. Obedeça ao Espírito Santo prontamente, imediatamente, sem questionamentos, sem atrasos. Ele dizia repetidamente nas reuniões: se o Espírito Santo te impressionar a fazer algo, fazer qualquer coisa, não pergunte por quê, não pergunte quando, não pergunte como. Simplesmente obedeça. Agora, imediatamente, sem questionar. E sabe o que aconteceu? À medida que as pessoas começaram a praticar essa obediência radical, coisas extraordinárias começaram a acontecer. Em reuniões, alguém sentia o impulso de se levantar e confessar um pecado específico. E quando obedecia, isso abria as comportas para dezenas de outras pessoas fazerem o mesmo. Alguém sentia o impulso de orar por uma pessoa específica, e quando obedecia, aquela pessoa era instantaneamente tocada e transformada. Alguém sentia o impulso de cantar um hino específico, e quando obedecia, a presença de Deus enchia o lugar de uma forma sobrenatural. O Espírito Santo estava orquestrando tudo, mas ele precisava de vasos obedientes para executar sua orquestração divina. Há um relato específico que sempre me impressiona profundamente. Uma mulher estava numa reunião quando sentiu o impulso avassalador de se levantar e pedir perdão publicamente ao marido por anos de amargura e falta de respeito. Ela ficou lutando internamente. Isso é muito humilhante. Há centenas de pessoas aqui. O que vão pensar de mim? Não posso fazer isso. Mas o impulso do Espírito Santo só aumentava. Ficou tão intenso que ela começou a tremer fisicamente. Finalmente, ela cedeu. Levantou-se, tremendo, lágrimas escorrendo pelo rosto, e confessou publicamente. O marido, que estava sentado ao lado dela e tinha um coração completamente endurecido, foi quebrantado instantaneamente. Começou a chorar como criança. E ali mesmo, publicamente, eles se reconciliaram de forma profunda. Mas não parou aí. A obediência daquela mulher criou uma onda. Outras 20 mulheres na mesma reunião foram tocadas e fizeram o mesmo com seus maridos. E aquilo se tornou um momento de restauração massiva de casamentos. Tudo começou com uma pessoa obedecendo prontamente. Deixa eu te dizer algo que pode mudar sua vida completamente. Obediência atrasada é desobediência disfarçada. Se o Espírito Santo te diz para fazer algo agora e você diz, vou fazer amanhã, você não está obedecendo, está desobedecendo educadamente. Se o Espírito Santo te impressiona a agir e você fica analisando, calculando, planejando por dias ou semanas, você perdeu o momento de Deus. Obediência tem que ser imediata, prontamente, sem hesitação. O quarto e último princípio que Evan Roberts pregava era este: confesse publicamente a Cristo. Declare abertamente sua fé. Testemunhe sem vergonha. Evan Roberts ensinava que o avivamento não é apenas uma experiência interna, mística, privada. Ele precisa ser declarado, verbalizado, testemunhado. Durante o avivamento, algo fenomenal aconteceu. Pessoas que nunca haviam falado sobre Jesus, pessoas tímidas, reservadas, envergonhadas, de repente se tornaram testemunhas ousadas. Mineiros que trabalhavam nas profundezas começaram a falar de Cristo abertamente nas minas. Entre picaretas e explosões, eles testemunhavam. Crianças nas escolas começaram a falar de Jesus com seus colegas. Professores incrédulos ficavam atônitos. Donas de casa nos mercados falavam de Cristo enquanto compravam vegetais. Comerciantes testemunhavam para clientes. E à medida que as pessoas confessavam Cristo publicamente, o avivamento se espalhava como fogo incontrolável. Porque há algo poderoso na confissão pública.
Há algo que acontece no reino espiritual quando você declara abertamente: eu pertenço a Jesus Cristo. Agora, seja honesto comigo. Quando foi a última vez que você falou de Jesus para alguém fora do ambiente da igreja? Quando foi a última vez que você testemunhou no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança? Não estou falando de pregar sermões. Estou falando de simplesmente compartilhar o que Jesus tem feito na sua vida. Para muitos de nós, a resposta honesta é nunca. Ou há tanto tempo que nem lembramos. Nos tornamos cristãos secretos. Acreditamos em Jesus, mas vivemos como se tivéssemos vergonha dele. E aqui está a verdade dura. Jesus disse claramente: se alguém se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está nos céus. Não dá para ter avivamento pessoal enquanto você esconde sua fé. Não dá para experimentar o poder de Deus enquanto você tem vergonha de Jesus. Durante o avivamento do país de Gales, a confissão pública se tornou contagiante. Uma pessoa testemunhava. Isso encorajava outra, que encorajava mais 10, que encorajavam 100. E em poucos meses, literalmente todo o país estava falando de Jesus. Nas ruas, nos trabalhos, nas casas, nos mercados, nos transportes públicos. Jesus estava na boca de todos. Então aqui estão os 4 princípios novamente. Memorize isso, escreva isso, cole isso na parede. 1. Confesse todo pecado conhecido, limpeza total. 2. Remova todo obstáculo, eliminação de ídolos. 3. Obedeça ao Espírito Santo prontamente, submissão imediata. 4. Confesse publicamente a Cristo, testemunho ousado. Esses 4 princípios não são complicados. Uma criança pode entendê-los, mas são radicais e exigem coragem, humildade e compromisso total. E quando você os pratica, quando você realmente vive esses princípios, você se torna um candidato para o avivamento. Em novembro de 1904, Evan Roberts estava pregando em uma pequena capela em Lowhor, sua cidade natal. Havia apenas 17 pessoas presentes, a maioria jovens da área local. O avivamento do país de Gales explodiu. Em apenas 6 meses, mais de 100.000 pessoas foram genuinamente convertidas no país de Gales. Reuniões de oração aconteciam literalmente 24 horas por dia em diferentes locais. Novas igrejas tinham que ser abertas porque as existentes não comportavam as multidões. Mas o que é ainda mais impressionante, mais extraordinário, mais sobrenatural do que os números de conversões são as transformações sociais massivas que aconteceram. Bares e tabernas por todo o país de Gales começaram a fechar as portas, não por legislação, não por pressão social, mas simplesmente por falta total de clientes. Os homens que costumavam gastar todo o salário em bebida, agora gastavam o tempo em reuniões de oração. As taxas de criminalidade despencaram dramaticamente. Prisões ficaram praticamente vazias. Carcereiros ficaram sem trabalho porque não havia mais criminosos suficientes para encher as celas. Juízes chegavam aos tribunais e não tinham casos para julgar. Sessões eram canceladas por falta de crimes. A polícia formou corais de canto porque literalmente não tinha mais trabalho policial suficiente para ocupar todo o tempo. Famílias foram restauradas, casamentos à beira do divórcio foram salvos. Pais ausentes voltaram para casa. Vícios foram quebrados instantaneamente. Alcoolismo, tabagismo, jogos, pessoas eram libertadas sobrenaturalmente. Lojas que vendiam álcool e tabaco faliram. Casas de jogos fecharam. Lições práticas para hoje. Como experimentar avivamento pessoal? Passo 1. Estabeleça um tempo diário não negociável de busca intensa a Deus. Não estou falando de uma devocional apressada de 5 minutos enquanto você toma café. Não estou falando de ler um versículo num aplicativo de celular enquanto espera o ônibus. Estou falando de tempo real, profundo, substancial.
onde você se desconecta completamente de tudo e se abre totalmente para o Espírito Santo. Evan Roberts passava horas, literalmente horas, em oração todos os dias. Horas. Não porque alguém o obrigava, não porque era um ritual religioso, não porque estava tentando impressionar alguém, mas porque estava absolutamente desesperado por Deus. Comece com 30 minutos por dia, sem celular, sem distrações, apenas você e Deus. E gradualmente aumente, 1 hora, 2 horas, quanto tempo for necessário até você sentir que realmente encontrou com Deus. Passo 2. Desenvolva sensibilidade aguçada ao Espírito Santo. Comece a prestar atenção deliberada, consciente, constante aos impulsos, impressões e convicções do Espírito Santo ao longo do seu dia. E quando ele falar, através de uma impressão interna, através de um versículo que salta aos seus olhos, através de uma situação que ele orquestra, obedeça imediatamente. Não importa quão pequeno ou insignificante pareça, não importa se faz sentido lógico ou não, não importa se é conveniente ou desconfortável, obedeça imediatamente, sempre. Obediência nas pequenas coisas treina e prepara você para a obediência nas grandes coisas. Passo 3. Pratique confissão constante e imediata. Não deixe pecados se acumularem na sua vida como poeira debaixo do tapete. Quando o Espírito Santo te convencer de algo, qualquer coisa, confesse imediatamente. Arrependa-se completamente e siga em frente em santidade renovada. Faça disso um hábito diário, várias vezes ao dia se necessário. Mantenha sua consciência limpa, mantenha seu coração puro, mantenha seu vaso espiritual limpo para que o Espírito Santo possa fluir livremente através de você. Passo 4. Seja brutal em remover tudo o que compete com Deus. Seja radicalmente honesto, seja implacavelmente objetivo. Olhe para a sua vida e identifique tudo, absolutamente tudo que está roubando tempo, energia, devoção ou paixão que pertence a Deus. E então, seja radical em eliminar essas coisas. Mesmo que sejam coisas boas, mesmo que sejam coisas que você ama, se estão no caminho do melhor de Deus, precisam sair. Delete aplicativos, cancele assinaturas, termine relacionamentos tóxicos, abandone ambições egoístas, quebre hábitos destrutivos. Seja radical, porque Deus merece 100% de você, não as sobras. Passo 5. Ore por avivamento, mas comece com você mesmo. Não ore genérica e vagamente para Deus avivar a igreja ou o país ou o mundo. Ore específica e intensamente. Deus, aviva-me. Começa comigo. Quebranta-me, molda-me, usa-me. Avivamento sempre, sempre, sempre começa com indivíduos específicos que se rendem completamente a Deus. Deus não está procurando multidões, Ele está procurando indivíduos totalmente rendidos que Ele possa usar para alcançar multidões. Você sabia que Evan Roberts nunca pregou para mais de 10 pessoas ao mesmo tempo antes do avivamento começar? Ele era fielmente obediente nas pequenas coisas, nas coisas ocultas, nas coisas que ninguém via ou aplaudia. E quando Deus viu que ele era confiável, quando Deus testou sua fidelidade e ele passou em todos os testes, Deus o promoveu e o usou para impactar uma nação inteira. Deus está procurando pessoas assim hoje, nesta geração, neste momento. Pessoas dispostas a pagar o preço brutal que ninguém quer pagar. Pessoas dispostas a viver em obediência radical quando todos ao redor vivem em mediocridade espiritual confortável. Pessoas dispostas a serem quebrantadas, moldadas, purificadas e usadas, não importa o custo pessoal. A pergunta que vai determinar seu destino espiritual é: você é essa pessoa? Depois do avivamento explosivo, Evan Roberts viveu uma vida relativamente quieta e obscura. E isso é profundamente significativo. Ele não se tornou uma celebridade cristã internacional, não fundou um império ministerial com seu nome, não escreveu dezenas de livros best-sellers. Ele passou as décadas restantes da sua vida em oração privada, intercessão silenciosa,
e mentoria discreta de jovens líderes. Seu legado está nas vidas eternamente transformadas, nas famílias permanentemente restauradas, nas almas salvas para sempre, na nação que foi mudada. Hoje, mais de 120 anos depois daquele avivamento extraordinário, ainda estamos falando sobre Evan Roberts. Ainda estamos sendo inspirados e desafiados pela história de um jovem mineiro desconhecido que decidiu obedecer radicalmente ao Espírito Santo, não importasse o custo. E aqui está a verdade gloriosa e emocionante. A mesma unção que estava sobre Evan Roberts está disponível para você, hoje. O mesmo Espírito Santo que transformou o país de Gales quer transformar sua vida, sua família, sua comunidade, sua nação. O mesmo poder que operou através de um mineiro de carvão de 26 anos pode operar através de você. Mas, e esse mas é absolutamente crucial, ele está esperando por alguém disposto a pagar o preço completo. Alguém disposto a ser radicalmente disciplinado. Alguém disposto a obedecer imediatamente e completamente. Alguém disposto a ser quebrantado para que Jesus seja exaltado. Esse alguém pode ser você. Pode começar hoje, agora. Se esse vídeo edificou sua vida, inscreva-se no canal.